O sangue escorria quente pelo meu rosto, enquanto todos os convidados permaneciam paralisados. Naquele momento, com meu filho Eduardo me olhando com desprezo depois de ter me dado um soco no nariz, eu soube que meu plano tinha começado exatamente como planejei. 67 anos de vida não me prepararam para esse momento, mas eu estava pronta mesmo assim. Nunca esquecerei o silêncio que tomou conta do Salão Mirante Imperial. 200 pessoas em seus trajes elegantes, taças de champanhe nas mãos, observando uma senhora de cabelos grisalhos sendo agredida pelo próprio filho no dia do casamento dele. O vestido azul petróleo que escolhi com tanto cuidado agora exibia gotas vermelho vivas que caíam do meu nariz. Os brincos de safira, presente do meu falecido marido, balançavam enquanto eu me mantinha firme, sem recuar 1 centímetro sequer. Você nunca foi uma mãe que preste. Sai daqui! As palavras de Eduardo ainda ecoavam no salão quando ergui meus olhos para encará-lo. Não havia lágrimas em meu rosto, apenas determinação. Por trás dele, conseguia ver o rosto horrorizado de Juliana, sua noiva, uma jovem estilista que infelizmente não fazia ideia de quem realmente estava prestes a desposar. Petrópolis, cidade que escolhi para criar meu filho após ficar viúva, agora seria testemunha do maior ato de coragem que uma mãe poderia realizar. As montanhas que sempre observei da janela do meu pequeno restaurante Cantinho da Serra me deram força durante anos. Trabalhei incansavelmente entre panelas e fornos para dar a Eduardo uma educação de primeira. Sacrifiquei relacionamentos, horas de sono, momentos de lazer, tudo por ele. E agora, estava prestes a sacrificar também o amor que ele ainda pudesse sentir por mim. Ajeitei minha postura, limpei o sangue com o guardanapo de linho branco que estava na mesa próxima. As pérolas do meu colar pareciam pesar 1 tonelada. O tempo parecia suspenso naquele salão decorado com orquídeas brancas e cristais que refletiam as luzes douradas. Conseguia ouvir a respiração acelerada do meu filho, que não esperava minha reação calma diante da violência. Ele esperava me ver fugir humilhada, mas eu, Nair Pimentel, não fugiria. Minha mente voltou rapidamente àquela tarde chuvosa, 2 anos atrás, quando encontrei aquela caixa no antigo quarto de Eduardo. Documentos, identidades diferentes, extratos bancários. Um quebra-cabeça macabro que, ao ser montado, revelou um predador. Meu coração materno inicialmente negou. Depois chorou por semanas. Por fim, decidiu agir. O casamento estava planejado para ser o evento do ano em Petrópolis. A família de Juliana, proprietária de imóveis valiosos no litoral paulista, não poupou despesas. Lustres de cristal, orquestra de cordas, menu assinado por chefe renomado. Tudo perfeito para o golpe que Eduardo planejava. Casar, transferir bens, desaparecer. Como já havia feito antes. Patrícia Cordeiro seria apenas um nome esquecido, mais uma vítima de um trágico acidente, se eu não tivesse encontrado aqueles documentos. A investigação que conduzi silenciosamente com a ajuda de minha sobrinha Roberta revelou o horror. Eduardo havia esvaziado as contas de Patrícia dias antes de seu carro misteriosamente perder os freios numa estrada da serra. E ela não foi a primeira. Quando decidimos atuar, eu sabia que precisava de um momento público, incontestável, onde Eduardo revelasse sua verdadeira natureza. Precisava provocá-lo. A pousada Recanto da Serra, pequena propriedade que comprei secretamente, seria meu refúgio depois. Mas antes, precisava completar minha missão. As noites que passei em claro, questionando-me se tinha criado um monstro ou se havia algo de errado em seu DNA, me consumiram por dentro. A descoberta posterior de que Eduardo não era biologicamente meu filho, eu o havia adotado após ser abandonado, não diminuiu minha responsabilidade. Eu o escolhi, eu o criei, e agora precisava detê-lo. O doutor Paulo Magalhães, médico que me acompanhava, estava a postos no salão, disfarçado de convidado, pronto para me atender após a agressão que eu sabia que viria. Os policiais, vestidos como garçons impecáveis, aguardavam o sinal. Antônio, meu amigo de décadas que trabalhou comigo no restaurante, operaria o sistema audiovisual quando chegasse o momento. Naquela manhã, olhando-me no espelho enquanto prendia meus cabelos grisalhos em um coque elegante,
Despedi-me silenciosamente da vida que conhecia. Uma lágrima solitária escorreu quando percebi que, independente do resultado, perderia meu filho para sempre. Mas quantas vidas salvaria? Juliana merecia saber a verdade. Sua família não merecia ser destruída financeiramente. E outras mulheres não mereciam o destino de Patrícia. Coloquei o batom vermelho como uma armadura. Prendi as safiras nas orelhas. Vesti a dignidade como um manto. E segui para o que seria o palco da maior dor e da maior coragem da minha vida. E agora, com o rosto sangrando após o golpe de Eduardo, vi nos olhos dele um lampejo de preocupação. Não por mim, mas por si mesmo. Ele não esperava que eu permanecesse ali, encarando-o. Não compreendia ainda que cada minuto daquele evento tinha sido meticulosamente planejado, que o brinde que comecei a fazer, mencionando Patrícia, foi calculado para provocar exatamente aquela reação violenta. Todos vocês estão testemunhando quem Eduardo Pimentel realmente é, falei com voz firme, enquanto o burburinho crescia no salão. E agora conhecerão toda a verdade. Fiz um leve aceno com a cabeça na direção de Roberta. Era o sinal. Ela pegou um controle remoto discretamente e o telão que deveria exibir fotos românticas do casal começou a mostrar outra história. Uma história de identidades falsas, fraudes financeiras e uma morte suspeita. A expressão de Eduardo mudou. O desprezo deu lugar ao pânico. Tentou avançar para interromper a projeção, mas 2 garçons o seguraram firmemente pelos braços. Enquanto isso, Antônio distribuía pastas com cópias de documentos para os principais convidados da família de Juliana. O salão, que minutos antes vibrava com música e conversas animadas, agora estava em absoluto silêncio. Todos os olhares alternavam entre o telão com as provas. Eduardo sendo contido. E eu? Uma senhora de idade com o nariz sangrando, mas com o olhar mais determinado que qualquer um já havia visto. O momento de revelar tudo havia chegado. Respirei fundo, sentindo uma dor aguda no nariz, possivelmente quebrado, mas uma certeza inabalável no coração. De onde você está me assistindo? Petrópolis? Como eu? Ou talvez de outro lugar do Brasil? Quero saber. Deixe nos comentários sua cidade e se inscreva no canal Vovó Lembrou para não perder o desenrolar dessa história. O que vou contar agora mudará para sempre o que você acredita saber sobre as pessoas que pensa conhecer. Antes que eu continue minha história, preciso voltar no tempo. Entender como chegamos até aqui exige conhecer nosso passado. Eduardo não nasceu um criminoso, ou talvez tenha nascido, e eu, em minha ingenuidade maternal, me recusei a enxergar os sinais. Tudo começou em 1987. Numa noite chuvosa em Petrópolis. Eu trabalhava dobrado no Cantinho da Serra, o pequeno restaurante que abri com as economias do seguro de vida do meu marido. A chuva fustigava as janelas quando uma assistente social bateu à porta dos fundos, após o horário de fechamento. Carregava um bebê enrolado em cobertores, com apenas 3 semanas de vida. Senhora Pimentel, sei que é um pedido incomum, mas este menino precisa de um lar temporário, até encontrarmos uma família adotiva, explicou ela, encharcada pela tempestade. A mãe faleceu no parto, o pai é desconhecido e o abrigo municipal está superlotado por causa das enchentes. Aquela noite mudou minha vida. O pequeno ser que colocaram em meus braços não tinha nome, apenas um código de registro no sistema de proteção à infância. Seus olhos escuros me fitaram com uma intensidade que perfurou meu coração, ainda ferido pela perda do meu marido e pela impossibilidade de termos filhos biológicos. Temporário se transformou em permanente. Registrei-o como Eduardo Pimentel, em homenagem ao meu pai. Durante os primeiros anos, vi nele apenas o filho que o destino havia me negado e depois devolvido por caminhos inesperados. Trabalhava 16 horas por dia no restaurante que prosperava lentamente para garantir que nada faltasse ao meu menino. Antônio, meu chefe e amigo, frequentemente me alertava. Nair, você está mimando demais esse garoto. Ele precisa aprender o valor do trabalho. Ignorei os conselhos. Compensava minha ausência durante o dia com permissividade excessiva. Eduardo cresceu sem ouvir não com frequência suficiente. Na escola,
Os primeiros incidentes pareciam travessuras infantis. Objetos desaparecidos das mochilas dos colegas, pequenas mentiras elaboradas sobre tarefas não entregues, manipulação sutil de professores. Sempre o defendia, cega pelo amor. Meu filho é apenas esperto e criativo, justificava nas reuniões escolares, enquanto outros pais me olhavam com desaprovação. Aos 15 anos, Eduardo já demonstrava um charme perigoso. Conseguia convencer qualquer pessoa de qualquer coisa. Sua inteligência afiada permitia que mantivesse notas exemplares com esforço mínimo. As garotas do bairro suspiravam por ele, encantadas por sua beleza e lábia. Os adultos o admiravam pela aparente maturidade e boas maneiras. Apenas em casa, longe dos olhares alheios, Eduardo mostrava outra face, frio, calculista, incapaz de demonstrar remorso quando confrontado. Uma vez, quando questionei o desaparecimento de dinheiro do caixa do restaurante, ele simplesmente respondeu: "Você trabalha tanto por minha causa, achei que merecia uma compensação adiantada pela herança." Sua falta de empatia me aterrorizava secretamente, mas eu a enterrava sob camadas de justificativas. "É apenas uma fase da adolescência", dizia a mim mesma. "Ele vai amadurecer." Essa negação me custaria caro nos anos seguintes. Eduardo ingressou na Faculdade de Administração no Rio de Janeiro, mas raramente assistia às aulas. Descobri depois que usava o tempo para construir contatos e elaborar pequenos golpes. Começou falsificando cartões de crédito, avançou para fraudes em aplicativos de investimento. Seu quarto na República Estudantil era um laboratório de falsificação, enquanto eu acreditava que ele estava se tornando um empresário promissor por mérito próprio. Sua primeira vítima significativa foi Mariana Borges, filha de um empresário carioca. Namoraram por 6 meses, tempo suficiente para Eduardo esvaziar a conta poupança que ela mantinha para estudar no exterior. Quando o pai dela ameaçou envolver a polícia, Eduardo manipulou a situação para parecer que Mariana havia autorizado as transferências. Usou parte do dinheiro para abrir sua primeira empresa de fachada no setor imobiliário. Foi nessa época que conheceu Patrícia Cordeiro, sua vítima mais trágica. Arquiteta talentosa, recém-formada, herdeira de propriedades em Angra dos Reis. Uma mulher determinada e bondosa, que viu em Eduardo o parceiro ideal para construir um futuro. Observei seu relacionamento à distância, aliviada por finalmente ver meu filho assentando-se. Patrícia me visitava regularmente em Petrópolis. Trazia pequenos presentes. Ajudava na cozinha do restaurante quando vinha aos fins de semana. Seu sorriso iluminava qualquer ambiente. "Dona Nair, seu filho me faz tão feliz", dizia ela, enquanto preparávamos juntas um almoço de domingo. "Estamos planejando comprar um apartamento. Quero que a senhora tenha um quarto só seu lá." Enquanto isso, Eduardo executava seu plano silenciosamente. Forjou uma procuração, convenceu Patrícia a incluí-lo em suas contas bancárias para facilitar o planejamento do futuro. Em menos de 1 ano, assumiu controle sobre seus bens. A família dela, assim como eu, estava encantada demais com seu carisma para questionar. Na manhã de 12 de agosto de 2022, recebi a notícia que mudaria tudo. Patrícia havia falecido em um acidente de carro na Estrada da Serra. Seu veículo, inexplicavelmente, perdeu os freios numa curva perigosa. Eduardo parecia devastado no funeral. Chorava copiosamente, recebia condolências, falava sobre planos interrompidos. Sua performance era impecável. 3 semanas depois, encontrei-o em casa, embriagado, rindo ao telefone com alguém. "O problema dos freios foi um toque de mestre", escutei-o dizer. Ninguém desconfiou de nada. Congelei no corredor, incapaz de processar o que acabara de ouvir. Meu coração se recusava a aceitar, mas meu cérebro finalmente despertava da ilusão. Esperei que dormisse e vasculhei seu antigo quarto. Sob o assoalho solto, onde ele costumava esconder revistas impróprias na adolescência, encontrei uma caixa metálica. Dentro dela, um pesadelo documentado, identidades falsas, cartões clonados, registros de transações suspeitas. E um pendrive contendo fotos de Patrícia alteradas digitalmente em situações comprometedoras.
sua apólice de seguro contra a chantagem. Nunca esquecerei aquela madrugada, sentada no chão frio do quarto, confrontando a monstruosidade que havia criado. As fotos de Patrícia sorrindo nos porta-retratos pareciam me acusar silenciosamente. Eu havia falhado com ela ao criar o homem que tiraria sua vida. Havia falhado como mãe ao não enxergar, ou me recusar a enxergar, quem Eduardo realmente era. Naquela noite, entre lágrimas, tomei a decisão mais difícil da minha vida. Telefonei para minha sobrinha Roberta Duarte, advogada criminal em Belo Horizonte. Sua voz sonolenta se transformou em alerta quando expliquei a situação. Tia Nair, isso é extremamente sério. Estamos falando de homicídio, fraude, diversos crimes, alertou ela. Se formos à polícia agora, com essas provas circunstanciais, Eduardo contratará os melhores advogados. Pode escapar. Precisamos construir um caso sólido. Começamos nossa investigação meticulosamente. Roberta obteve acesso aos relatórios da perícia do acidente de Patrícia que apontavam falha mecânica como causa. Contratamos um investigador particular para rastrear o histórico financeiro de Eduardo. Descobrimos outras 2 mulheres que haviam perdido fortunas para ele em outras cidades, usando identidades diferentes. Durante meses, mantive uma fachada de normalidade. Servia café da manhã para meu filho, perguntava sobre seus negócios, sorria quando necessário. Por dentro, morria lentamente. Cada sorriso dele, antes motivo de orgulho maternal, agora me causava arrepios. Cada presente caro que me trazia representava o sofrimento de alguma vítima inocente. Foi quando Eduardo anunciou seu noivado com Juliana Martins que percebi a urgência da situação. A família dela, proprietária de imóveis valiosos no litoral paulista, seria o próximo alvo. O padrão se repetiria, talvez com outro acidente trágico no horizonte. Não poderia permitir. Roberta e eu intensificamos nossos esforços. Antônio, meu fiel amigo do restaurante, juntou-se à nossa causa quando revelei a verdade. Sempre soube que havia algo errado com aquele menino, Nair, confessou ele com lágrimas nos olhos. Mas nunca imaginei que chegaria a esse ponto. Planejamos cada detalhe da revelação para o dia do casamento. Era o momento perfeito. Todos os contatos importantes de Eduardo estariam presentes, incluindo potenciais vítimas futuras. Precisávamos de um catalisador, algo que o fizesse mostrar sua verdadeira natureza publicamente. Eu seria esse catalisador. Na semana anterior ao casamento, comecei a fazer comentários sutis sobre Patrícia durante os jantares em família. Ela teria feito uma bela madrinha, mencionei certa noite, observando como seu rosto endurecia momentaneamente antes de forçar um sorriso triste. Era tão talentosa com decoração, teria adorado ajudar nos preparativos. Eduardo começou a demonstrar irritação crescente. Mãe, preciso seguir em frente. Por que você insiste em trazer o passado à tona justamente agora? Sua voz controlada mal disfarçava a fúria subjacente. Era o ponto fraco que eu precisava explorar. Enquanto isso, preparávamos a logística. Roberta coordenou com o delegado Mendes, que concordou em posicionar policiais disfarçados no evento. Dr. Paulo Magalhães, médico forense e amigo da família, estaria presente para documentar qualquer agressão. Antônio cuidou do acesso ao sistema audiovisual do salão de festas. Adquiri secretamente a pousada Recanto da Serra, um pequeno estabelecimento nas montanhas, como meu refúgio para depois. Sabia que, independente do resultado, minha vida em Petrópolis estaria acabada. Esvaziei discretamente minhas contas bancárias, prevendo que Eduardo tentaria congelar meus bens quando descobrisse minha traição. Na véspera do casamento, em um momento de fraqueza, quase desisti. Passei a madrugada revirando álbuns de fotografias antigos. Eduardo bebê em meus braços. Eduardo criança soprando velhinhas. Eduardo adolescente em sua formatura. Onde estava o monstro naquelas imagens inocentes? Será que sempre esteve lá, escondido por trás daquele sorriso cativante? Mas então, uma fotografia de Patrícia me devolveu a determinação. Ela, ao meu lado na cozinha do restaurante, ensinando-me a fazer uma sobremesa francesa. Seu futuro roubado por ganância. Suas esperanças destruídas pelo homem que eu criei.
Não poderia haver mais hesitação. Na manhã do casamento, vesti-me com cuidado deliberado. O vestido azul petróleo havia sido escolhido especificamente para contrastar com o sangue, caso minhas previsões se concretizassem. Os brincos de safira, presente do meu falecido marido, seriam meu talismã de coragem. Olhei-me no espelho longamente. Os cabelos grisalhos cuidadosamente penteados, o batom discreto, as rugas que contavam histórias de décadas de trabalho duro. Perdoe-me, Eduardo. Sussurrei para meu reflexo. O amor verdadeiro de mãe às vezes significa impedir que um filho cause mais dano. Quando cheguei ao Mirante Imperial, o coração pesado contrastava com o cenário deslumbrante. Orquídeas brancas adornavam cada mesa. Cristais reluziam sob os lustres. A orquestra ensaiava valsas suaves. Um cenário perfeito para o golpe perfeito, exceto que, desta vez, o golpista seria golpeado. Durante a cerimônia, mantive o rosto impassível. Quando Juliana entrou, radiante em seu vestido de noiva, uma pontada de culpa me atingiu. Aquele deveria ser o dia mais feliz da vida dela. Eu o transformaria no mais traumático. Mas era necessário. Melhor um dia de trauma do que uma vida destruída, ou encurtada, por Eduardo. No jantar, aguardei o momento certo. Quando os garçons, alguns deles, policiais disfarçados, serviram a sobremesa, levantei-me para fazer um brinde. O salão silenciou. Eduardo me olhou com desconfiança quando peguei o microfone. Gostaria de compartilhar algumas palavras sobre família e relacionamentos. Comecei calmamente. Conheci muitas pessoas especiais através do meu filho. Patrícia Cordeiro era uma delas. O rosto de Eduardo empalideceu. Seus olhos, aqueles mesmos olhos que me conquistaram quando bebê, agora transmitiam um aviso silencioso que ignorei propositalmente. Patrícia tinha sonhos maravilhosos. Um deles era construir uma família. Infelizmente, esse sonho foi interrompido abruptamente por um acidente trágico. Ou talvez, não tão acidental assim. Foi quando ele se levantou, derrubando a cadeira. Avançou em minha direção com passos determinados. Juliana tentou segurá-lo pelo braço, mas ele a empurrou para o lado. Os convidados observavam perplexos enquanto Eduardo atravessava o salão como um predador mirando sua presa. "Você vai se calar agora mesmo, sua velha intrometida", sibilou ele, baixo o suficiente para que apenas eu ouvisse, alto o suficiente para que os microfones escondidos captassem. "Você vai arruinar tudo. As pessoas merecem saber a verdade, filho", respondi serenamente, sabendo exatamente o que viria a seguir. O punho dele se ergueu e desceu em um movimento rápido, conectando-se com meu nariz. A dor foi intensa, mas a satisfação de vê-lo expor sua natureza violenta superou qualquer desconforto físico. O sangue começou a escorrer pelo meu rosto enquanto ele gritava, agora sem qualquer controle: "Você nunca foi uma mãe que preste! Sai daqui!" O momento que planejamos por meses finalmente chegara. A reação do salão foi exatamente como previmos. Choque absoluto. Ninguém conseguia processar a cena de um filho agredindo a mãe idosa durante seu próprio casamento. Era o catalisador perfeito para a revelação que se seguiria. O sabor metálico do sangue em meus lábios contrastava com o gosto amargo da verdade que estava prestes a revelar. Firmei meus pés no chão de mármore do Mirante Imperial, sentindo o peso de 2 anos de investigação secreta finalmente chegando ao seu clímax. Ninguém naquele salão poderia imaginar as noites em claro, os documentos escondidos, as ligações cifradas que me trouxeram até este momento. Tudo começou verdadeiramente numa tarde de outono, 3 semanas após o funeral de Patrícia. A chuva fina embaçava as janelas do cantinho da serra, já fechado aos clientes. Esfreguei as mesas de madeira com mais força que o necessário, como se pudesse limpar também as suspeitas que cresciam em minha mente. O telefone de Eduardo tocou no balcão onde ele havia deixado para buscar algo no carro. Nunca fui de violar a privacidade dele, mas o nome no visor me chamou a atenção. Mecânico Serra. Foi quando ele retornou, pegou o aparelho e atendeu, sem perceber minha presença na penumbra do restaurante. Sua voz soava diferente, fria, calculista, quase irreconhecível. "Está tudo limpo, nenhuma evidência. O problema dos freios foi um toque de mestre."
Aquelas palavras perfuraram minha alma como adagas geladas. Fiquei imóvel entre as sombras, meu corpo congelado enquanto minha mente trabalhava freneticamente. Não podia ser o que parecia. Devia haver outra explicação. Esperei que Eduardo saísse novamente, e pela primeira vez na vida, vasculhei suas coisas. Na mochila que sempre carregava, encontrei um molho de chaves que não reconheci, com um chaveiro do Hotel Central, onde Patrícia havia hospedado seus pais durante uma visita meses antes. Por que ele ainda as teria? Naquela noite, não consegui dormir. As palavras "problema dos freios" ecoavam em minha cabeça. A dúvida cresceu como uma semente maldita, impossível de ignorar. No dia seguinte, aguardei Eduardo sair para o trabalho e entrei em seu antigo quarto, que mantinha intacto mesmo após sua mudança para um apartamento próprio. Conhecia cada centímetro daquele espaço, cada esconderijo infantil. Ou assim pensava. Sob o assoalho, no canto próximo à janela, descobri algo que mudou minha vida para sempre. Uma caixa metálica com 5 passaportes diferentes, todos com a foto de Eduardo, mas com nomes distintos. Cartões de crédito que não lhe pertenciam. Uma caderneta com anotações minuciosas sobre patrimônios e hábitos de várias mulheres, incluindo Patrícia. As mãos trêmulas, o coração acelerado. Sentei-me no chão empoeirado tentando respirar. Era como se o mundo inteiro tivesse desabado sobre meus ombros. A negação já não era possível. A evidência estava ali, fria e incontestável. Meu filho, meu Eduardo, era um predador. Naquele mesmo dia, liguei para minha sobrinha Roberta. Sua voz, habitualmente firme, embargou quando descrevi o que encontrei. Tia Nair, se o que você diz for verdade, estamos diante de crimes graves. Não podemos simplesmente ir à polícia sem provas concretas. Ele contrataria os melhores advogados da região e escaparia. Precisamos construir um caso sólido. Aquela conversa deu início a 2 anos de investigação clandestina. Roberta, com sua experiência jurídica, coordenou nossos esforços. Cada passo precisava ser calculado, cada evidência assegurada. O primeiro desafio foi garantir que Eduardo não suspeitasse. Continue agindo normalmente, aconselhou Roberta. Qualquer mudança em seu comportamento pode alertá-lo. Assim fiz. Preparava suas refeições favoritas quando visitava, perguntava sobre os negócios, sorria e abraçava como sempre fizera. Por dentro, morria lentamente. Cada gesto de afeto tornou-se uma atuação dolorosa. Cada sorriso, uma máscara que pesava toneladas. Antônio foi o primeiro a perceber minha transformação. Numa tarde, enquanto preparávamos juntos o molho para o nhoque do dia, ele tocou gentilmente meu ombro. Nair, conheço você há 30 anos. Sei quando algo está corroendo sua alma. O que aconteceu? Desabei em lágrimas silenciosas. Entre soluços, contei-lhe tudo. Seu rosto envelhecido endureceu enquanto escutava. Sempre houve algo estranho naquele menino. A forma como manipulava os funcionários mais jovens, como nunca demonstrava remorso quando cometia erros no restaurante, devíamos ter percebido antes. Antônio tornou-se nosso terceiro investigador. Com sua aparência inofensiva de chefe aposentado, conseguia acessar lugares e pessoas sem levantar suspeitas. Foi ele quem localizou o mecânico mencionado na ligação telefônica, um homem chamado Gervásio, com histórico de serviços clandestinos. Aproximou-se dele como cliente, levando seu carro antigo para reparos, e construiu uma relação de confiança ao longo de semanas. Depois de muitas cervejas compartilhadas após o expediente, Gervásio finalmente falou: "Aquele trabalho na serra, nunca me senti bem com aquilo. Era para ser apenas um serviço de adulteração de documento, mas o cara mudou as especificações de última hora. Queria que os freios parecessem ter falhado naturalmente." O depoimento gravado secretamente tornou-se nossa primeira evidência concreta. Roberta utilizou contatos no tribunal para acessar o laudo pericial do acidente de Patrícia. O documento mencionava falha mecânica no sistema de freios, aparentemente desgaste natural dos componentes. Contratamos um perito independente para reexaminar as fotografias do veículo acidentado. Seu relatório confirmou: a falha havia sido provocada.
Ainda assim, precisávamos de mais. Provar um crime não era suficiente. Precisávamos desmantelar toda a operação de Eduardo antes que ele fizesse mais vítimas. Durante meses, fotografei discretamente documentos que encontrava em seu apartamento quando ia limpar. Um hábito maternal que ele ainda permitia, por conveniência. Registrei conversas utilizando um gravador minúsculo, presente de Roberta. Coletamos extratos bancários, transferências suspeitas, movimentações financeiras inexplicáveis. O padrão tornou-se claro. Eduardo escolhia mulheres com patrimônio significativo, preferencialmente sem familiares próximos muito atentos. Construía relacionamentos aparentemente sólidos, ganhava acesso às finanças, esvaziava contas gradualmente. Patrícia fora diferente apenas porque questionou movimentações suspeitas. Representava um risco. Em março de 2023, nossa investigação ganhou novo rumo quando identifiquei o nome Juliana Martins em anotações deixadas por Eduardo em sua mesa. Uma rápida pesquisa revelou: estilista promissora, filha de família tradicional do litoral paulista, herdeira de propriedades valiosas. O próximo alvo. Roberta intensificou os esforços. Contratamos um investigador particular para seguir Eduardo discretamente, documentando encontros, fotografando documentos quando possível. Descobrimos que ele operava sob, pelo menos, 3 identidades diferentes em cidades distintas. Bruno Mendes em Niterói, Carlos Damasceno em Campos, Eduardo Pimentel em Petrópolis. Conseguimos localizar 2 vítimas anteriores que sobreviveram, embora financeiramente arruinadas. Lídia Guimarães, professora universitária que perdeu sua aposentadoria e a casa que herdara dos pais. Fernanda Teixeira, empresária que teve a pequena fortuna familiar transferida para contas offshore antes que Eduardo desaparecesse, alegando uma emergência familiar em outro país. Ambas concordaram em testemunhar desde que garantíssemos sua segurança. O quebra-cabeça macabro ganhava forma, revelando um predador meticuloso que operava há anos. A cada descoberta, meu coração se partia um pouco mais. Onde errei? Como não percebi os sinais? As perguntas me atormentavam nas noites insones. Em julho de 2024, recebi a notícia que acelerou nossos planos. Eduardo havia ficado noivo de Juliana. O casamento estava marcado para novembro. O tempo agora corria contra nós. Foi quando o delegado Mendes, amigo de infância de Roberta, entrou em nossa equipe improvisada. Inicialmente cético, mudou de postura ao examinar as evidências reunidas. Isso é trabalho de profissional, comentou, folheando as pastas meticulosamente organizadas por Roberta. Precisamos agir estrategicamente. Uma prisão comum não seria suficiente. Ele poderia pagar fiança, desaparecer, assumir nova identidade. A ideia de expô-lo durante o casamento surgiu do próprio delegado. É o cenário perfeito. Todos os seus contatos importantes estarão lá, incluindo potenciais vítimas futuras. A imprensa social certamente estará presente. A humilhação pública eliminaria seu principal trunfo, o carisma manipulador. O plano exigia preparação minuciosa. Policiais foram selecionados cuidadosamente para se infiltrarem como funcionários do buffet e da segurança. O doutor Paulo Magalhães, médico forense e amigo da família, concordou em estar presente como convidado para documentar qualquer agressão. Roberta cuidou da parte técnica. Microfones ocultos, acesso ao sistema audiovisual do salão. Precisamos de um gatilho, explicou ela numa reunião em meu pequeno apartamento, cortinas fechadas, vozes baixas. Algo que o faça perder o controle publicamente, mostrar sua verdadeira natureza. Todos os olhares convergiram para mim. Engoli em seco, compreendendo o que precisava ser feito. Eu seria o gatilho, a isca, o sacrifício necessário. As semanas que antecederam o casamento foram um exercício de autocontrole. Comecei a provocar Eduardo sutilmente, mencionando Patrícia em momentos estratégicos, observando como seu semblante mudava momentaneamente antes de recuperar a compostura. Sugeri, despretensiosamente, convidar a família dela para o casamento em sua homenagem.
Cada provocação era uma pedra no alicerce de sua fachada cuidadosamente construída. Paralelamente, preparava-me para o depois. Adquiri secretamente a pousada Recanto da Serra, uma pequena propriedade afastada, onde poderia recomeçar longe dos olhares curiosos e julgadores que inevitavelmente surgiriam. Transferi economias para contas que Eduardo desconhecia. Preparei-me para deixar para trás o restaurante que construí ao longo de décadas. Na véspera do casamento, Antônio e eu sentamos na varanda dos fundos do cantinho da serra, compartilhando uma garrafa de vinho tinto. O cérebro da operação, Roberta, ultimava detalhes com o delegado Mendes. Ficamos em silêncio por longo tempo, contemplando as montanhas que testemunharam tantos capítulos de nossas vidas. Tem certeza que quer seguir com isso, Nair? Perguntou ele finalmente, a voz rouca de emoção contida. É seu filho, afinal de contas. Lágrimas silenciosas escorreram por minhas faces enrugadas pelo tempo. É precisamente por ser mãe que preciso fazer isso, Antônio. O amor verdadeiro não é cego nem permissivo, é responsável. Recordei naquele momento as palavras da assistente social, tantos anos atrás, quando me entregou o pequeno Eduardo. O amor transforma, senhora Pimentel. Ela estava certa, embora não da maneira que imaginávamos. Meu amor não havia transformado o Eduardo para melhor. Sua ausência de empatia, provavelmente presente desde o nascimento, havia permanecido intacta, apenas mascarada pela minha devoção incondicional. Naquela noite, fiz algo que não fazia há décadas. Orei, não por mim, nem mesmo por Eduardo. Orei pelas vítimas passadas que não pude salvar, por Juliana e sua família, que conseguiríamos proteger, pelas mulheres desconhecidas que Eduardo jamais teria a oportunidade de prejudicar. Na manhã do casamento, vesti-me com cuidado deliberado. O vestido azul petróleo, escolhido especificamente por sua capacidade de evidenciar sangue, caso minha previsão se concretizasse. Os brincos de safira que meu falecido marido me presenteara, como amuleto de proteção. Um batom discreto, cabelos impecavelmente arrumados. Antes de sair, abri a gaveta da cômoda e retirei a única fotografia que guardava de Eduardo bebê. Aqueles olhos escuros e intensos que me conquistaram na noite chuvosa. Tantos sonhos, tantas esperanças depositadas naquela pequena vida. Perdoe-me por não ter sido a mãe que você precisava, sussurrei para a imagem. E perdoe-me pelo que farei hoje. Guardei a fotografia na bolsa, junto com os documentos mais comprometedores que serviriam de prova inicial. O restante estava com Roberta, pronto para ser exibido no momento adequado. Nosso plano estava em movimento. No Mirante Imperial, a celebração transcorria exatamente como nos casamentos luxuosos que Eduardo sempre admirou. Lustres de cristal, arranjos de orquídeas brancas, música clássica suave, convidados em trajes impecáveis. Juliana resplandecia em seu vestido de noiva, alheia ao destino que a aguardava caso nossa intervenção não ocorresse. Durante a cerimônia, mantive o semblante sereno. Os votos de Eduardo soavam tão sinceros que, por um breve momento, questionei-me se não estávamos cometendo um terrível engano. Então, recordei as evidências, as vítimas, o corpo destroçado de Patrícia no fundo do desfiladeiro. Não havia engano possível. No jantar, chegou o momento. Levantei-me quando serviram a sobremesa, pedindo atenção para um brinde. O salão silenciou gradualmente. Senti o olhar desconfiado de Eduardo sobre mim, enquanto ajustava o microfone. Gostaria de compartilhar algumas reflexões sobre família, comecei calmamente. E sobre como às vezes aqueles que mais amamos não são quem pensamos que são. Notei a tensão imediata nos ombros de Eduardo. Seus olhos transmitiam um aviso silencioso que ignorei propositalmente. Conheci muitas pessoas especiais através do meu filho. Patrícia Cordeiro era uma delas. O nome atingiu Eduardo como um tiro. Vi seu maxilar contrair-se. As mãos apertarem a taça de champanhe com força suficiente para quase quebrá-la. Patrícia tinha sonhos maravilhosos, assim como Juliana. Sonhos de construir uma família, um futuro. Sonhos que foram abruptamente interrompidos numa estrada da serra. Um acidente, curioso, foi quando ele se levantou, derrubando a cadeira.
O salão inteiro observava enquanto ele caminhava em minha direção. Os passos firmes, o olhar assassino mal disfarçado sob a máscara social que sempre vestia com tanta facilidade. Você vai parar agora mesmo, sibilou ele ao se aproximar, baixo o suficiente para que apenas eu ouvisse. As pessoas merecem saber quem você realmente é, respondi com serenidade. O punho ergueu-se e desceu com força, acertando meu nariz. A dor foi intensa, imediata. O sangue começou a escorrer, manchando meu vestido azul exatamente como previsto. Você nunca foi uma mãe que preste. Sai daqui! Gritou ele, perdendo completamente a compostura. O salão congelou em choque absoluto. Ninguém respirava. Ninguém se movia. Era o momento perfeito para a próxima fase do plano. Firmei os pés no chão, ignorando a dor pulsante. Com o rosto ensanguentado, encarei não apenas meu filho, mas o monstro que havia cultivado inconscientemente. 2 anos de investigação, décadas de negação, culminavam naquele momento preciso. Agora vocês viram quem Eduardo Pimentel realmente é, disse com voz firme, o microfone ainda captando cada palavra. E isso é apenas a superfície. A manhã do dia 15 de novembro de 2025 amanheceu com um céu peculiarmente límpido para Petrópolis nesta época do ano. Observei os primeiros raios de sol filtrarem-se pelas cortinas de meu quarto enquanto me preparava mentalmente para o que seria, sem dúvida, o dia mais difícil da minha vida. Sentada na beirada da cama, contemplei o vestido azul petróleo cuidadosamente pendurado no armário. Havia escolhido aquela peça específica há semanas, considerando cada detalhe. O tecido nobre não apenas me concederia dignidade no momento da exposição, mas o tom escuro contrastaria perfeitamente com o vermelho do sangue, caso minhas previsões se concretizassem. Não era apenas um vestido, era a parte fundamental de meu testemunho silencioso. Será que conseguirei mesmo fazer isso? Sussurrei para o espelho enquanto aplicava base no rosto marcado pelos anos. Minhas mãos, calejadas por décadas de trabalho no restaurante, tremiam levemente ao delinear os lábios com batom discreto. Cada gesto rotineiro carregava agora um peso insuportável. O café da manhã permaneceu intocado. O nó em minha garganta não permitia que engolisse sequer um gole de chá. Meu celular vibrou. Era Roberta. Tia Nair, está tudo preparado. A equipe técnica terminou de instalar os equipamentos no Mirante Imperial durante a madrugada. Os policiais já estão posicionados, disfarçados entre a equipe do buffet. O delegado Mendes confirmou que todas as autorizações judiciais foram emitidas. Antônio chegou há 1 hora para supervisionar o sistema audiovisual. Não há volta. Obrigada, querida, respondi, a voz mais firme do que esperava. Nos encontramos conforme combinado. Desliguei e me dirigi ao pequeno oratório no canto da sala. Herança de minha avó, raramente utilizado nos últimos anos. Acendi uma vela, não como prece, mas como ritual de despedida. Despedia-me da mãe que fui, da vida que construí, das ilusões que alimentei por tanto tempo. O motorista chegou pontualmente às 10 da manhã. Um rapaz jovem, alheio ao drama que se desenrolaria horas depois. Durante o trajeto até o Salão Mirante Imperial, observei as ruas familiares de Petrópolis com novos olhos. A cidade que testemunhou minha luta para criar Eduardo sozinha, agora testemunharia minha confissão mais dolorosa. Eu havia falhado completamente. O Mirante Imperial impunha-se majestoso no alto da colina, com sua arquitetura que remetia aos tempos imperiais. Há décadas era o local preferido para casamentos da elite petropolitana. Ironicamente, sua imponência combinava perfeitamente com o ego de Eduardo. Ele sempre apreciou cenários grandiosos para suas encenações sociais. Na entrada dos fundos, exclusiva para fornecedores e equipe, encontrei Antônio. Seus olhos, normalmente calorosos, estavam tensos e vigilantes. "Está pronta, Nair?" perguntou, segurando minhas mãos entre as suas. "Não", confessei, "mas seguirei adiante mesmo assim." Ele me conduziu por corredores de serviço até uma pequena sala reservada para mim. Ali encontrei Roberta, impecável em seu terno discreto, acompanhada pelo doutor Paulo Magalhães e pelo delegado Mendes, ambos já vestidos como convidados comuns.
Preciso que revise estes documentos uma última vez, disse Roberta, estendendo uma pasta com as evidências principais que seriam apresentadas. Confirme se está tudo em ordem. Passei os olhos pelas fotografias, extratos bancários, depoimentos, o relatório da perícia independente sobre o acidente de Patrícia. O documento mais recente e impactante. A certidão que revelava que Eduardo não era biologicamente meu filho, mas uma criança que adotei formalmente após ser abandonada. Esta descoberta, feita apenas 3 meses antes, fora um golpe adicional. Não amenizava minha culpa por suas ações, mas explicava parcialmente a ausência total de conexão emocional genuína. Está tudo aqui, confirmei devolvendo a pasta. Inclusive o registro da transferência de 5 milhões de reais das contas da família Martins para uma offshore controlada por Eduardo realizada ontem. O delegado Mendes assentiu gravemente. Isso confirma a tentativa de fraude em andamento. Temos justificativa legal para a operação. Os convidados começarão a chegar em 1 hora, informou o Dr. Paulo consultando o relógio. Nair, você estará sob observação constante. Ao menor sinal de que sua integridade física está em risco além do planejado, interviremos imediatamente. Não, respondi firmemente. O plano depende de que Eduardo mostre sua verdadeira natureza. Se ele apenas me empurrar ou gritar, não terá o mesmo impacto. Precisamos que todos vejam o monstro por trás da máscara. Mas tia, protestou Roberta, não podemos permitir que você sofra um dano sério. Estou disposta a arriscar muito mais do que um nariz quebrado para impedir que mais vidas sejam destruídas. Retruquei, a determinação endurecendo minha voz. Sigam o plano original. Só intervenham após a agressão física, não antes. O silêncio pesado que se seguiu foi interrompido pelo toque do celular do delegado. Após uma breve conversa, ele nos informou. Eduardo chegou com os padrinhos. A cerimônia está confirmada para as 4 da tarde. Respirei fundo. Então vamos assumir nossos lugares. As horas seguintes transcorreram como um sonho febril. Mantive-me discretamente afastada durante os preparativos finais. Da sacada do 2º andar, observei os convidados chegarem. A nata da sociedade carioca e petropolitana. Empresários influentes. Possíveis futuras vítimas de Eduardo. A família de Juliana, tradicional e respeitada, cumprimentava efusivamente os recém-chegados, orgulhosa da aliança com o bem-sucedido empresário imobiliário. Se ao menos soubessem a verdade por trás daquela fachada impecável, Eduardo circulava com desenvoltura entre os presentes, o terno italiano perfeitamente ajustado, o sorriso calculadamente charmoso, a postura de quem nasceu para pertencer àquele meio. Observá-lo era como assistir a uma peça teatral magistralmente executada. Cada gesto, cada risada, cada aperto de mão, tudo meticulosamente estudado para transmitir confiança e integridade. Como fui enganada por tantos anos? A pergunta martelava em minha mente enquanto me preparava no quarto designado para a mãe do noivo. O tradicional corsage de rosas brancas chegou com um bilhete escrito à mão. Para a melhor mãe que um homem poderia desejar. Com amor, Eduardo. A hipocrisia me revoltou. Amassaria o bilhete, não fosse ele mais uma evidência de seu jogo manipulativo. À medida que a hora da cerimônia se aproximava, meu coração acelerava. Encontrei Juliana brevemente no corredor, resplandecente em seu vestido de noiva. Seu sorriso radiante partiu meu coração. Em poucas horas, destruiria seus sonhos, mas salvaria sua vida. Dona Nair, exclamou ela, abraçando-me com genuíno carinho. Estou tão feliz por me tornar oficialmente parte de sua família hoje, retribuí o abraço, incapaz de pronunciar as mentiras socialmente esperadas. Apenas assenti, forçando um sorriso que não alcançou meus olhos. Está tudo bem? Perguntou ela, percebendo minha tensão. Apenas emocionada, respondi vagamente. Este dia traz muitas recordações. A cerimônia iniciou pontualmente às 4 da tarde no jardim impecavelmente decorado. Orquídeas brancas enfeitavam o corredor por onde Juliana caminharia. Quarteto de cordas executava Pachelbel. 200 cadeiras Tiffany acomodavam os convidados elegantemente vestidos. Ao fundo, a vista panorâmica das montanhas de Petrópolis completava o cenário digno de revista.
Ocupei meu lugar na primeira fileira, sentindo o peso dos olhares. A mãe do noivo, figura respeitada. A mulher que criou sozinha um homem de sucesso. Se ao menos soubessem que dentro de poucas horas me transformaria na mulher que denunciou o próprio filho, Eduardo aguardava no altar improvisado, aparentando a nervosa felicidade esperada de um noivo. Nossos olhares se cruzaram brevemente. Detectei um lampejo de desconfiança quando não correspondia ao seu sorriso ensaiado. Aquela pequena fissura em sua performance seria apenas o começo. Durante os votos matrimoniais, estudei cada palavra que saía de sua boca. A facilidade com que mentia era assustadora. Prometo honrar, respeitar e proteger você todos os dias da minha vida. As mesmas palavras que provavelmente pronunciou para Patrícia antes de sabotar os freios de seu carro. A troca de alianças, o beijo, os aplausos, cada elemento do ritual me causava náusea crescente. Quando os recém-casados caminharam pelo corredor, agora como marido e mulher, senti a primeira lágrima escapar. Não por emoção maternal, mas pela certeza de que naquele exato momento, o patrimônio da família Martins começava oficialmente a escorrer para as contas secretas de Eduardo. A recepção teve início no salão principal do Mirante Imperial. Lustres de cristal refletiam a luz dourada do entardecer. Mesas impecavelmente decoradas acomodavam os convidados conforme um mapa meticulosamente elaborado por Eduardo, estrategicamente posicionando potenciais contatos de negócios próximos a ele. Ocupei meu lugar na mesa principal, ao lado dos pais de Juliana. Um casal distinto que me tratava com a deferência reservada à mãe do homem que supostamente faria sua filha feliz. A cada brinde, cada discurso emocionado, cada momento de celebração, sentia o peso da verdade oculta pressionando meu peito. Durante o jantar, troquei olhares discretos com Antônio, Roberta e o Dr. Paulo, estrategicamente posicionados em pontos diferentes do salão. Os policiais disfarçados de garçons circulavam eficientemente, servindo o menu sofisticado enquanto observavam cada movimento. Às 9 da noite, conforme o cronograma habitual de casamentos, chegou o momento dos discursos familiares. O pai de Juliana falou primeiro, emocionado, entregando simbolicamente sua joia mais preciosa aos cuidados de Eduardo. A mãe da noiva seguiu-se, compartilhando memórias ternas da infância da filha. Então, o mestre de cerimônias anunciou. Agora com a palavra, a senhora Nair Pimentel, mãe do noivo. O momento havia chegado. Levantei-me lentamente, sentindo o peso de cada um dos meus 67 anos. O salão silenciou. Todos os olhares convergiram para mim. A respeitável senhora de cabelos grisalhos, conhecida pelo restaurante tradicional e pela dedicação ao filho único. Caminhei até o centro do salão, onde um microfone aguardava. Minhas pernas tremiam, mas minha resolução permanecia inabalável. De soslaio, notei Roberta posicionando-se discretamente próxima ao controle do sistema audiovisual. Antônio confirmou com um aceno quase imperceptível que tudo estava pronto. Boa noite a todos, comecei, a voz surpreendentemente firme. Gostaria de compartilhar algumas reflexões sobre família, confiança e verdade. O semblante de Eduardo mudou sutilmente. Um leve franzir de sobrancelhas denunciava sua repentina apreensão. Como muitos sabem, criei Eduardo sozinha, após ficar viúva muito jovem. Dediquei cada minuto da minha existência para proporcionar-lhe o melhor. Trabalhei incansavelmente no restaurante, economizei para sua educação, sonhei com seu futuro. Pausei, observando os rostos atentos, as expressões de aprovação. Aquele seria o último momento em que seria vista como a mãe exemplar. O último instante antes de me transformar em pária social aos olhos da maioria. Ao longo desses anos, conheci muitas pessoas especiais através do meu filho. Patrícia Cordeiro era uma delas. O nome caiu como bomba no ambiente festivo. Vi Eduardo endireitar-se abruptamente na cadeira, o copo de champanhe congelado a meio caminho dos lábios. Juliana, confusa, inclinou-se para sussurrar algo em seu ouvido. Patrícia era arquiteta, talentosa, gentil. Tinha planos maravilhosos para o futuro, assim como Juliana.
Sonhava em formar uma família, construir uma vida. Sonhos que foram abruptamente interrompidos numa curva da estrada da serra há 3 anos. O silêncio tornou-se denso, quase palpável. Os convidados trocavam olhares intrigados, sentindo que algo inesperado estava prestes a acontecer. O laudo oficial apontou falha mecânica nos freios. Um trágico acidente, disseram. Mas acidentes raramente ocorrem depois que contas bancárias são esvaziadas. Não é mesmo, Eduardo? Ele se levantou bruscamente, derrubando a cadeira. Seu rosto, normalmente controlado, contorcia-se numa máscara de fúria. Juliana tentou segurá-lo pelo braço, mas foi rudemente afastada. "O que pensa que está fazendo?" sibilou ele, avançando em minha direção com passos determinados. Mantive-me firme, o microfone ainda em mãos. "Contando a verdade, filho. Algo que deveria ter feito há muito tempo. Você vai parar agora mesmo", ordenou, a voz baixa e ameaçadora, próximo o suficiente para que apenas eu ouvisse. "Está arruinando tudo. As pessoas merecem saber quem você realmente é", respondi serenamente. "Especialmente sua nova esposa e família." Vi o exato momento em que a fachada desabou completamente. Seus olhos, sempre calculistas, agora transbordavam ódio puro. O punho ergueu-se e desceu violentamente, acertando meu nariz com força brutal. A dor explodiu, aguda e imediata. Senti o sangue quente escorrer pelo rosto, manchando o vestido azul conforme planejado. "Você nunca foi uma mãe que preste. Sai daqui!" gritou ele, perdendo completamente o controle diante de 200 convidados horrorizados. O salão congelou em choque absoluto. Ninguém respirava. Ninguém se movia. Mulheres cobriam a boca com as mãos. Homens observavam atônitos. Juliana permanecia paralisada, a expressão devastada. Firmei os pés no chão, ignorando a dor pulsante. Com o rosto ensanguentado, encarei não apenas Eduardo, mas também cada pessoa presente. Este era o momento crítico. A transformação pública do empresário respeitável no agressor violento que realmente era. "Agora vocês viram quem Eduardo Pimentel realmente é", pronunciei claramente, o microfone ainda captando cada palavra. "E isso é apenas a superfície." Fiz um leve aceno para Roberta. O telão destinado às fotografias românticas do casal acendeu, mas em vez de imagens de amor e felicidade, exibiu documentos, fotografias e evidências cuidadosamente organizadas. O horror coletivo intensificou-se quando apareceram as múltiplas identidades falsas utilizadas por Eduardo, os extratos bancários mostrando transferências suspeitas, os depoimentos de vítimas anteriores, o relatório do perito independente sobre a sabotagem nos freios do carro de Patrícia. "Este homem não é quem vocês pensam", continuei, minha voz ganhando força a cada palavra. "Sob a fachada do empresário bem-sucedido, esconde-se um predador que já destruiu inúmeras vidas. Patrícia foi apenas uma das vítimas. Hoje, seria a vez de Juliana e sua família." Eduardo tentou avançar novamente, mas 2 garçons, na verdade, policiais disfarçados, o interceptaram, imobilizando-o com movimentos precisos. Delegado Mendes adiantou-se, exibindo seu distintivo. "Eduardo Pimentel? Ou devo dizer, Bruno Mendes? Ou prefere Carlos Damasceno? Você está detido por múltiplas acusações de estelionato, falsidade ideológica, desvio de recursos e homicídio qualificado." O caos instalou-se. Convidados levantavam-se, vozes sobrepunham-se em exclamações chocadas. A família de Juliana cercou a noiva, que havia desabado em prantos. Os pais dela, perplexos, alternavam olhares entre a filha em lágrimas, o genro sendo algemado e o telão exibindo evidências devastadoras. Enquanto os policiais conduziam Eduardo para fora, nossos olhares se cruzaram uma última vez. Não havia mais raiva em seus olhos, apenas um vazio gélido que sempre estivera lá, escondido sob camadas de falsa humanidade. Percebi, com dolorosa clareza, que jamais existira qualquer vínculo real entre nós. Eu havia amado profundamente um personagem que ele criara para me manipular, assim como fizera com todas as suas vítimas. "Doutor." Paulo aproximou-se rapidamente para examinar meu nariz sangrante.
mas afastei sua mão gentilmente. Ainda não terminei, disse, voltando ao centro do salão. Havia uma última revelação a fazer, talvez a mais dolorosa para mim, embora a menos importante para a investigação criminal. Fiz sinal para Roberta, que exibiu no telão o documento final, a certidão que comprovava que Eduardo não era biologicamente meu filho, mas uma criança abandonada que adotei formalmente há 38 anos. Escolhi Eduardo como filho por amor, pronunciei, a voz finalmente embargada pela emoção. Ele escolheu ser um predador por natureza, não por criação. Minha culpa foi não enxergar a tempo, não agir quando os sinais apareceram, não estar à altura do título de mãe que tanto prezei. Voltei-me para Juliana, que tremia amparada pelos pais. Sinto muito que tenha sido desta forma. Seu sonho de casamento transformou-se em pesadelo, mas acredite, hoje salvamos sua vida. Lentamente, o salão esvaziou-se. Convidados atordoados retiravam-se em grupos, cochichando intensamente. Jornalistas sociais, originalmente presentes para cobrir o evento do ano, agora documentavam o escândalo do século em Petrópolis. Fiquei para trás, observando os funcionários desmontarem a decoração que custara uma fortuna. As orquídeas brancas murchavam simbolicamente, assim como as ilusões que alimentei por décadas. Amanhã, todos os jornais estampariam esta história. Meu nome seria para sempre associado ao criminoso que denunciei, o filho que criei e expus. Roberta aproximou-se, colocando um casaco sobre meus ombros. Vamos, tia. O carro está esperando para levá-la à pousada Recanto da Serra. Assenti silenciosamente. Enquanto caminhávamos para a saída, passei pela mesa principal, agora deserta. Sobre o bolo de casamento intocado, as pequenas esculturas dos noivos permaneciam de pé, uma última e cruel ironia. Fiz a coisa certa? Perguntei suavemente a Roberta, enquanto deixávamos o Mirante Imperial. Fez a única coisa possível, respondeu ela, apertando minha mão. Salvou vidas hoje. Ao entrar no carro, lancei um último olhar para o salão iluminado. Minha vida anterior ficava para trás. O restaurante, a reputação, as amizades. O preço da verdade era alto, mas o custo do silêncio seria infinitamente maior. O motorista ligou o motor. Meu nariz ainda sangrava levemente, lembrando-me que algumas feridas, visíveis ou invisíveis, levariam tempo para cicatrizar. Mas pela primeira vez em anos, respirei sem o peso do segredo. A missão estava cumprida. O predador, detido. As futuras vítimas, salvas. O carro afastou-se lentamente pela estrada sinuosa, levando-me para o incerto recomeço que me aguardava. O vento frio da madrugada cortava meu rosto enquanto o carro seguia pela estrada sinuosa em direção à pousada Recanto da Serra. Meu refúgio planejado. Meu exílio voluntário. O relógio do painel marcava 2h37 da manhã. O fim de um dia, o início de uma nova e incerta existência. Ao meu lado, Roberta dormitava, exausta pela tensão das últimas horas. Seus documentos meticulosamente organizados repousavam numa pasta sobre o colo. Aqueles papéis haviam mudado tudo. Transformaram uma cerimônia de casamento em operação policial. Uma mãe dedicada em delatora. Um filho exemplar em criminoso. "Chegamos, senhora!" anunciou o motorista, estacionando diante de um portão rústico de madeira. A pousada Recanto da Serra não tinha o luxo do Mirante Imperial. Suas paredes de pedra e madeira, telhado de ardósia e jardim simples ofereciam um charme discreto, longe dos olhares da sociedade petropolitana. Adquiri esta propriedade secretamente 6 meses atrás, prevendo que precisaria desaparecer após a exposição de Eduardo. Antônio nos aguardava na varanda, o semblante cansado iluminado pela luz amarelada de um lampião. "Como está o nariz?" perguntou, conduzindo-me para dentro. "Dolorido, mas o Dr. Paulo garantiu que não está quebrado, apenas contundido." Um silêncio pesado instalou-se entre nós. As palavras pareciam inadequadas diante da magnitude dos eventos recém-ocorridos. Roberta preparou chá na pequena cozinha enquanto eu me acomodava próxima à lareira. O calor das chamas contrastava com o gelo que parecia ter se instalado permanentemente em meu peito. "Os jornalistas já estão atrás da história", informou Antônio, consultando o celular.
O delegado Mendes está mantendo a situação sob controle, mas pela manhã será impossível conter. Todos os veículos de mídia regional estão na porta da delegacia. Assenti silenciosamente. Era esperado. A queda do respeitável empresário Eduardo Pimentel tornara-se o escândalo da década em nossa pequena cidade imperial. Juliana está em choque, continuou ele. A família a levou imediatamente para casa. Médicos foram chamados. O casamento sequer foi consumado. Graças à nossa intervenção. Uma vida salva. Este pensamento me confortava parcialmente. E os pais dela? Como reagiram às evidências? O pai está devastado, mas grato, respondeu Roberta, trazendo as xícaras de chá. Quando mostrei as transferências bancárias realizadas ontem, 5 milhões direcionados para a offshore de Eduardo em Belize, ele compreendeu a dimensão do golpe que estavam prestes a sofrer. A mãe ainda está processando tudo. Fechei os olhos por um momento, deixando que a realidade se assentasse. Era difícil acreditar que apenas 12 horas atrás eu ainda me preparava para um casamento, ainda que soubesse o que viria a seguir. A transformação havia sido completa, de celebração a desastre, de família a estranhos, de respeito social a isolamento. Há algo que preciso contar, disse Antônio, quebrando o silêncio tenso. Algo que descobri apenas hoje, pouco antes da cerimônia. Seu tom grave captou minha atenção imediatamente. Trocou um olhar significativo com Roberta, que assentiu encorajadoramente. Estive investigando o passado de Eduardo, além do que já sabíamos. Consegui acessar registros da assistente social que o entregou a você naquela noite de tempestade em 1987. Meu coração acelerou. Aquela noite chuvosa marcava o início da minha jornada como mãe. Uma jornada que culminara de maneira tão trágica neste dia. A história que te contaram não era completamente verdadeira, Nair. Eduardo não era apenas uma criança abandonada aleatoriamente. Ele nasceu na prisão. A xícara tremeu em minhas mãos. Sua mãe biológica, Regina Alves, cumpria pena por múltiplas fraudes. O pai, desconhecido, possivelmente um guarda penitenciário com quem mantinha relacionamento. Regina faleceu dias após o parto devido a complicações. As autoridades decidiram não registrar a origem da criança para protegê-la do estigma. As implicações daquela revelação atingiram-me como ondas sucessivas. A tendência criminal de Eduardo tinha raízes mais profundas que eu jamais imaginara. A genética que ele carregava predispôs-lhe ao comportamento que desenvolvia ao longo dos anos? Há mais, prosseguiu Antônio hesitante. Regina apresentava todos os marcadores comportamentais de psicopatia. Manipulava companheiras de cela, guardas, psicólogos. Não demonstrava remorso por suas vítimas. Utilizava seu carisma para obter privilégios. Uma descrição perturbadoramente familiar. A imagem de Eduardo sobrepunha-se perfeitamente àquela de sua mãe biológica. Uma mulher que jamais conheci, mas cujos genes moldaram o homem que criei. Por que isso nunca foi revelado antes? Questionei. A voz falha. Os registros foram selados por determinação judicial, explicou Roberta, assumindo a narrativa. A política era de proporcionar um recomeço limpo para crianças nascidas no sistema prisional. Apenas com uma ordem judicial específica, que solicitamos secretamente há 3 meses, foi possível acessá-los. As peças do quebra-cabeça se encaixavam dolorosamente. A ausência de empatia que sempre notei em Eduardo, sua capacidade manipulativa desde tenra idade, a facilidade com que mentia, características que atribuía a falhas em minha criação eram possivelmente inatas. Isso não diminui sua responsabilidade, afirmou Roberta, percebendo meu tormento. Ele fez escolhas conscientes, planejou meticulosamente, executou friamente. Mas talvez explique por que todos os meus esforços para incutir-lhe valores foram inúteis. Respondi, uma lágrima solitária deslizando pela face enrugada. Lutei contra uma natureza que desconhecia. Permanecemos em silêncio contemplativo, cada um absorto em seus pensamentos. O fogo crepitava na lareira, projetando sombras dançantes nas paredes rústicas. Lá fora, a noite avançava, indiferente ao drama humano que se desenrolava. Por volta das 4 da manhã,
Meu celular vibrou. Uma mensagem do delegado Mendes. Interrogatório inicial concluído. Ele confessou o homicídio de Patrícia e as fraudes. Frio e calculista. Sem remorso aparente. Manteremos você informada. Mostrei a mensagem a Roberta e Antônio. Uma confissão. O primeiro resultado concreto de nossa operação meticulosamente planejada. Vocês deveriam tentar descansar, sugeri. Amanhã será um dia intenso para todos nós. Após sua partida para quartos adjacentes, permaneci sozinha na pequena sala, observando o fogo morrer lentamente. O silêncio da madrugada serrana envolvia-me como um manto, pontuado apenas pelo ocasional pio de uma coruja distante. Recordei cada etapa da investigação que conduzimos, cada descoberta dolorosa, cada evidência incriminadora, cada camada de mentira desvendada. A dor da traição mesclava-se ao alívio da verdade finalmente revelada. O amanhecer encontrou-me ainda desperta, contemplando o horizonte que se tingia gradualmente de tons alaranjados. As montanhas de Petrópolis emergiam majestosas entre névoa tênue, tão permanentes, tão inabaláveis diante das tragédias humanas, que testemunhavam silenciosamente através dos séculos. Por volta das 8 da manhã, Berenice Fonseca, minha vizinha e amiga de décadas, chegou trazendo jornais locais. Como esperado, a história estampava todas as primeiras páginas. Noivo golpista desmascarado pela própria mãe no altar. Empresário Eduardo Pimentel, preso por homicídio e fraudes milionárias. Mãe heróica, expõe filho criminoso para salvar noiva. As manchetes sensacionalistas contrastavam com a dor silenciosa que me consumia. Heróica? Não me sentia assim. Apenas uma mulher que finalmente encontrara coragem para confrontar a verdade, após décadas de negação. Você está em todas as redes sociais, comentou Berenice, mostrando-me seu celular. As pessoas estão te chamando de vovó justiceira. A ironia era palpável. Aos 67 anos, tornara-me involuntariamente um fenômeno viral. Meu rosto ensanguentado, captado por dezenas de celulares durante a confusão no Mirante Imperial, circulava em plataformas que mal sabia utilizar. Ao longo do dia, recebemos visitas estratégicas. O delegado Mendes trouxe atualizações sobre o caso. Eduardo permaneceria detido preventivamente, sem possibilidade de fiança, devido ao risco de fuga e à gravidade dos crimes. Advogados caros já circulavam pela delegacia, contratados por sócios que ainda acreditavam em sua inocência. Ele está tentando construir uma narrativa de que você sofre de demência senil e fabricou evidências por vingança, relatou o delegado. Felizmente, a documentação meticulosa de Roberta e os depoimentos das vítimas anteriores desmentem completamente essa versão. Dr. Paulo chegou pouco depois para examinar novamente meu nariz. Enquanto aplicava compressas frias, compartilhou o impacto da revelação nos círculos médicos locais. Eduardo era considerado um benfeitor do hospital municipal. Doava regularmente, participava de eventos beneficentes. Ninguém suspeitava que o dinheiro vinha de golpes e possivelmente de um homicídio. A imagem cuidadosamente construída desmoronava em todas as esferas. O predador carismático que enganara uma cidade inteira perdia sua máscara camada por camada. No início da tarde, a visita que mais temia e simultaneamente aguardava, Juliana Martins, chegou acompanhada apenas do irmão mais velho, os olhos vermelhos de tanto chorar, o semblante devastado de quem teve sonhos despedaçados abruptamente. Sentamo-nos no jardim dos fundos da pousada, onde o som da pequena cachoeira natural amenizava parcialmente a tensão do encontro. Por longos minutos, apenas observamos os beija-flores que visitavam as flores silvestres. Por que não me contou antes? Perguntou finalmente a voz embargada. Por que esperar até o dia do casamento? A pergunta que eu esperava. A mesma que me atormentara durante o planejamento da operação. Tentei, Juliana. 3 vezes busquei formas de alertá-la discretamente. Na primeira, quando visitei sua boutique em março, Eduardo apareceu inesperadamente. Na segunda, durante o jantar de noivado em sua casa, você parecia tão radiante que as palavras morreram em minha garganta. Na terceira,
Enviei uma carta anônima sugerindo que investigasse o passado de seu noivo. Aquela carta, murmurou ela surpresa. Achei que fosse alguma ex-namorada enciumada. Eduardo convenceu-me a ignorá-la. Exatamente como ele planejava, respondi suavemente. Sua capacidade de manipulação é extraordinária. Qualquer alerta menos contundente que o que fizemos ontem seria neutralizado por ele. O irmão de Juliana, até então silencioso, manifestou-se. Os auditores já confirmaram. 5 milhões foram transferidos ontem para uma conta em Belize. Era apenas o começo. Os documentos encontrados no apartamento dele continham um plano detalhado para assumir controle de todas as propriedades da família em 6 meses. Juliana cobriu o rosto com as mãos, os ombros sacudindo em soluços silenciosos. Resistia ao impulso de confortá-la. Não tinha esse direito. Por mais que minhas intenções fossem protegê-la, eu era parte indissociável do trauma que vivenciava. Como não percebi? Lamentou-se. Estive cega por quase 2 anos. Não se culpe, respondi. Eu vivi com ele por 3 décadas sem enxergar sua verdadeira natureza. O talento de Eduardo é precisamente este: mostrar exatamente o que queremos ver. Nossa conversa estendeu-se por horas. Compartilhei detalhes da investigação que conduzimos, as evidências que reunimos, as vítimas anteriores que localizamos. Ela, por sua vez, recordou sinais que ignorara, pequenas inconsistências em histórias, comportamentos controladores disfarçados de proteção, isolamento gradual de amigos que questionavam o relacionamento. Quando se despediram ao entardecer, Juliana surpreendeu-me com um abraço hesitante. Obrigada por salvar minha vida, sussurrou. Sei que lhe custou tudo. Aquelas palavras, simples, sinceras, devastadoras em sua precisão, desencadearam finalmente o choro que havia reprimido por tanto tempo. As lágrimas que não derramara durante a agressão, durante a exposição pública, durante a prisão de Eduardo, fluíram agora livremente. Juliana e seu irmão partiram, prometendo manter contato. Permaneci no jardim, observando o sol descer lentamente atrás das montanhas. O céu tingiu-se de tons purpúreos, gradualmente cedendo lugar à escuridão pontilhada de estrelas. Na quietude daquele momento, confrontei a verdade mais dolorosa. A vida que construíra acabara definitivamente. O restaurante Cantinho da Serra, que administrei por décadas, ficaria para trás. As amizades cultivadas em Petrópolis, os clientes fiéis, a rotina familiar, tudo desaparecera no momento em que ergui a voz contra meu próprio filho. Roberta encontrou-me ainda no jardim, envolta em sombras. As primeiras audiências judiciais foram marcadas, informou suavemente. Você será a principal testemunha de acusação. Estarei pronta, respondi simplesmente. Sabe que isso é apenas o começo, não é? Serão anos de processos, recursos, batalhas legais. Eduardo contratou uma equipe de advogados renomados do Rio. Tentarão desacreditar você de todas as formas possíveis. Assenti silenciosamente. Era o preço da justiça. Um caminho longo, árduo, sem garantias de reparação completa para as vítimas. Encontramos mais 2 mulheres, continuou Roberta. Uma em São Paulo, outra em Florianópolis. Ambas confirmaram o mesmo padrão: relacionamento intenso, acesso gradual às finanças, desaparecimento repentino com recursos substanciais. Estão dispostas a testemunhar. O império de mentiras de Eduardo desmoronava completamente. A cada hora, novas evidências emergiam, novos relatos surgiam, novas camadas de sua complexa teia de fraudes revelavam-se. Naquela noite, deitada na cama simples do quarto principal da pousada, contemplei o teto rústico de madeira. Os acontecimentos das últimas 24 horas repetiam-se incessantemente em minha mente como um filme macabro. O soco no rosto, o sangue escorrendo, o ódio nos olhos de Eduardo, a exposição pública, o choque coletivo, a prisão, as revelações subsequentes. Cada cena gravada permanentemente em minha memória. Perguntei-me se algum dia encontraria paz. Se o peso da culpa, por não ter percebido antes, por não ter agido mais cedo, por ter sido involuntariamente cúmplice por omissão, aliviaria eventualmente. Através da janela aberta,
Observei a lua crescente iluminar suavemente as montanhas. O mesmo luar que testemunhara tantas histórias trágicas ao longo dos séculos, tantas vidas interrompidas, tantos destinos alterados abruptamente. O futuro desenrolava-se incerto diante de mim. Depoimentos, julgamentos, possível mudança de identidade para escapar do assédio midiático. A pousada seria meu refúgio temporário, mas eventualmente precisaria reconstruir minha existência em outro lugar, longe das memórias dolorosas que Petrópolis agora carregava. Adormeci finalmente ao amanhecer, exausta pelo turbilhão emocional. Sonhei com Patrícia Cordeiro, não caindo pelo desfiladeiro em seu carro sabotado, mas sorrindo em minha cozinha enquanto preparávamos juntas o almoço de domingo, como tantas vezes fizemos. No sonho, ela dizia suavemente: "Finalmente posso descansar em paz, Dona Nair." Acordei com lágrimas nos olhos, mas com uma certeza renovada. Apesar do preço altíssimo, fizera a escolha correta. O amor verdadeiro de mãe não se mede pela lealdade cega, mas pela coragem de fazer o que é justo, mesmo quando dilacera o coração. Levantei-me, abri as cortinas e deixei a luz do novo dia banhar o quarto. Lá fora, as montanhas permaneciam imutáveis, indiferentes às tragédias humanas que testemunhavam. Respirei profundamente o ar puro da serra. Um capítulo encerrava-se. Outro, incerto e desafiador, começava. A jornada seria árdua, mas eu a percorreria com a serenidade de quem finalmente enfrentou seus demônios mais profundos e sobreviveu para contar a história. Esta história que compartilhei com vocês não foi fácil de contar. Cada palavra, cada lembrança, cada momento daquele dia fatídico ainda ecoa em minha mente com uma clareza dolorosa. O casamento que se transformou em pesadelo. O filho que se revelou um monstro. O sangue que manchou meu vestido azul petróleo. A verdade que finalmente veio à tona, salvando vidas inocentes, mas destruindo a minha para sempre. Hoje, passados alguns meses daquele dia terrível no Mirante Imperial, vivo uma existência completamente diferente. A pousada Recanto da Serra tornou-se meu lar permanente. Aqui, entre as montanhas de Petrópolis, encontrei um tipo diferente de paz. Não aquela baseada em ilusões como antes, mas uma serenidade construída sobre a aceitação da verdade, por mais dolorosa que seja. Os processos judiciais contra Eduardo continuam. Cada semana traz novas revelações, novas vítimas, novas evidências de sua trajetória criminosa. Fui testemunha principal em 3 audiências preliminares. Encarar meu filho algemado, do outro lado do tribunal, nunca se torna mais fácil. Seu olhar permanece vazio, desprovido de remorso ou qualquer conexão humana genuína. Às vezes me pergunto se aqueles olhos sempre estiveram assim, e eu simplesmente me recusei a ver. Patrícia Cordeiro recebeu justiça tardia, mas significativa. Sua família compareceu ao primeiro julgamento, sentando-se silenciosamente na primeira fileira. Seu pai, um senhor de cabelos grisalhos e postura encurvada pelo peso da dor, apertou minhas mãos após meu depoimento. "Obrigado por trazer verdade à morte da minha menina", disse ele, com lágrimas nos olhos. Aquele simples gesto de gratidão validou cada momento agonizante da minha decisão. Juliana Martins refez sua vida lentamente. Mudou-se temporariamente para o exterior, buscando distância do escândalo midiático que ainda repercute nos tabloides. Trocamos cartas ocasionalmente. Em sua última correspondência, mencionou que voltou a desenhar, sua paixão antes de conhecer Eduardo. "Cada traço no papel é um passo para longe daquele pesadelo", escreveu ela. "Sou eternamente grata por sua coragem." O restaurante Cantinho da Serra foi vendido. Não conseguiria administrá-lo novamente. Cada canto guarda memórias demais. Antônio assumiu como chefe principal sob os novos proprietários. A vida segue seu curso, mesmo quando parece impossível. As descobertas sobre a origem biológica de Eduardo, nascido na prisão, filho de uma fraudadora com diagnóstico de psicopatia, trouxeram uma estranha forma de alívio. Não absolvem minhas falhas como mãe, mas ajudam a compreender o que sempre senti instintivamente. Havia algo fundamentalmente diferente nele.
algo que nenhum amor maternal conseguiria transformar. Roberta tornou-se mais que sobrinha, uma filha que nunca tive. Sua dedicação incansável ao caso, sua integridade inabalável, seu apoio nos momentos mais sombrios, mostraram-me que laços familiares verdadeiros não dependem necessariamente de sangue, mas de escolhas diárias de amor e lealdade. O delegado Mendes, que inicialmente duvidou de nossas alegações, agora utiliza nosso caso em palestras sobre crimes financeiros e predadores psicopáticos. A história de Nair Pimentel nos ensina que o amor verdadeiro às vezes exige tomar as decisões mais difíceis, diz ele aos policiais em treinamento. Nunca imaginei que minha tragédia pessoal se tornaria estudo de caso para autoridades. Recebi centenas de cartas de desconhecidos. Algumas trazem críticas severas. Como pude denunciar meu próprio filho? Como ousei transformar uma celebração em catástrofe? Outras expressam admiração pela coragem de fazer o que consideram impossível. Uma carta em particular de uma senhora idosa em situação semelhante confessou: sua história me deu coragem para olhar a verdade que evito há décadas. Aprendi que a maternidade não é apenas nutrir, proteger e amar incondicionalmente. Às vezes, o amor mais profundo manifesta-se no ato doloroso de estabelecer limites, de confrontar, de impedir que alguém que amamos cause mais dano. Nenhum manual de criação de filhos prepara uma mãe para essa realidade devastadora. Se pudesse voltar no tempo, teria agido mais cedo? Teria percebido os sinais quando Eduardo era apenas um adolescente manipulador? Teria buscado ajuda especializada quando notei sua incapacidade de sentir empatia verdadeira? Estas perguntas me assombram nas noites insones, quando o silêncio da serra amplifica os pensamentos mais dolorosos. Não existem respostas fáceis. Não há resolução perfeita para uma história como esta. Apenas escolhas imperfeitas feitas por pessoas imperfeitas, tentando navegar situações impossíveis com as ferramentas limitadas que possuem. Se há uma lição que gostaria de compartilhar após tudo que vivi, é esta. A verdade, por mais dolorosa que seja, sempre encontra um caminho para emergir. Podemos adiá-la, negá-la, enterrá-la sob camadas de justificativas e ilusões, mas eventualmente ela se manifesta, frequentemente de maneiras mais destrutivas do que se a tivéssemos enfrentado desde o início. A coragem não é ausência de medo ou dor, é agir apesar deles, quando sabemos que o caminho correto é também o mais árduo. Naquele dia, com o nariz sangrando e 200 olhares chocados sobre mim, descobri uma força que não sabia possuir. Uma força que me sustenta até hoje, enquanto reconstruo lentamente os fragmentos de minha existência. Minha história não tem um final feliz tradicional. Não há reconciliação, não há redenção milagrosa, não há retorno à normalidade. Apenas consequências, algumas justas, outras brutalmente injustas, e a contínua jornada de aprender a viver com elas. Compartilhei esta história não para buscar simpatia ou justificar minhas escolhas, mas porque acredito que histórias como esta precisam ser contadas. Elas iluminam os cantos sombrios da experiência humana que preferimos ignorar. Mostram que, mesmo nas situações mais devastadoras, temos escolha. Escolha de permanecer em silêncio ou erguer a voz, de perpetuar mentiras ou defender a verdade, de proteger um criminoso ou suas potenciais vítimas. Gostaria de agradecer sinceramente a você que dedicou seu tempo para acompanhar minha jornada até aqui. Não foi uma história fácil de ouvir, assim como não foi fácil de viver. Se algo em meu relato tocou seu coração ou despertou reflexões, peço que se inscreva no canal Vovó Lembrou. Lá, compartilho histórias reais como esta. Relatos de pessoas comuns enfrentando situações extraordinárias, fazendo escolhas impossíveis, encontrando força onde parecia não existir. Seu apoio através de inscrições, comentários e curtidas permite que essas histórias alcancem mais pessoas. Cada experiência compartilhada pode ser a luz que alguém precisa em seu momento de escuridão. Alguém que talvez esteja enfrentando uma situação semelhante, precisando de coragem para tomar uma decisão difícil. Deixe nos comentários o que você faria no meu lugar. Teria a coragem de denunciar alguém que ama para proteger inocentes?
Que sinais você observaria em relacionamentos para identificar predadores como Eduardo? Seu ponto de vista enriquece esta comunidade que estamos construindo juntos. Saiba que cada vídeo como este exige trabalho intenso e dedicação. Pesquisas minuciosas, entrevistas delicadas, produção cuidadosa. Se puder, considere contribuir através do Valeu Demais, nossa forma de receber doações para custear a produção de mais conteúdos diários. Esta contribuição voluntária é fundamental para mantermos o canal ativo e trazermos histórias impactantes regularmente. Os recursos do Valeu Demais possibilitam que eu viaje para entrevistar pessoalmente os protagonistas destas histórias extraordinárias, garantindo a autenticidade e profundidade dos relatos que compartilhamos. Seu apoio financeiro, por menor que seja, faz diferença significativa. Visite também nossos outros vídeos. Cada história no canal Vovó Lembrou carrega uma lição única sobre resiliência humana, coragem em circunstâncias impossíveis e a complexidade das relações familiares. Nenhuma é idêntica à outra, mas todas compartilham a mesma essência: pessoas reais enfrentando desafios extraordinários. Agradeço novamente por ter acompanhado minha história até o final, por ter testemunhado os momentos mais difíceis da minha vida, por ter caminhado virtualmente ao meu lado nesta jornada dolorosa. Sua presença, mesmo através da tela, significa que meu sacrifício continua gerando impacto, alertando pessoas, possivelmente salvando vidas. Como diz o lema do nosso canal, algumas histórias precisam ser lembradas para que certas tragédias nunca mais se repitam. Até o próximo vídeo. Aqui é Nair Pimentel, diretamente do Recanto da Serra, agradecendo sua companhia e desejando que nunca precise tomar uma decisão como a minha.